Olá pessoal, eu sou o professor Carlos e nesta aula vamos trabalhar o efeito transistor bipolar. Bem, para quem já conhece componentes eletrônicos, o transistor bipolar é um dispositivo formado por duas junções PN. Nós podemos ter transistores do tipo PNP e do tipo NPN. Então, em ambos os casos, o transistor é formado por duas junções PN. E, para que ele funcione de forma adequada, ele precisa ser polarizado, ter uma polarização adequada entre os terminais de base e emissor, e uma polarização adequada entre o terminal de base e coletor. Da mesma forma, o transistor NPN precisa ter uma polarização adequada entre a base e o emissor e entre a base e o coletor. Aqui nós estamos apresentando a simbologia que, para aqueles que trabalham com eletrônica ou que fizeram engenharia elétrica, conhecem, ou que fizeram um curso técnico, conhecem a simbologia, conhecem esse esquema. A maioria daqueles que fizeram curso técnico, por mais que não tenham estudado física de semicondutores, conhecem o esquema elétrico e físico básico da montagem do transistor bipolar. Para que o transistor funcione de forma adequada, através dessa polarização, realizando uma polarização adequada, nós esperamos que o transistor funcione aqui na região ativa da curva de corrente versus tensão VCE, e dentro dessa região nós dizemos que o transistor funciona de forma adequada. Ele funciona também nessa outra região, mas a eficiência dele é muito reduzida em relação a essa região. Por quê? Porque ele é um transistor bipolar e para ele funcionar de forma adequada, o emissor tem que ser muito mais dopado do que o coletor. Então, se colocarmos ele para operar nesta outra região, que é chamada de região ativa invertida, nós vamos ter uma eficiência baixa. Então, somente nessa região nós podemos considerar que o transistor está funcionando de forma adequada para que nós possamos trabalhar com polarização. Se não estivermos interessados necessariamente em trabalhar com amplificação, talvez nós possamos utilizar essa outra região em algumas aplicações que nós não vamos discutir aqui. Bem, estudando o dispositivo em termos de diagrama de bandas, nós vamos ter aqui uma representação do diagrama de banda aqui do transistor PNP, da região entre emissor e base. Então, como o emissor eu falei que era muito mais dopado que o coletor, e a base tem uma dopagem homogênea, tanto para um lado quanto para o outro, nós vamos ter, pelo que nós já conhecemos de semicondutores, das aulas sobre junções semicondutoras, regiões de depressão, largura da região de depressão, nós sabemos que se tivermos essa situação, nós vamos ter uma região de depressão de largura reduzida, porque esse lado é muito dopado. No caso do coletor, como a dopagem é baixa, a largura da região de depressão é muito maior do que a largura da região de depressão entre o emissor e a base do dispositivo. Das nossas aulas de semicondutores, aprendemos que, determinando o centro da região de depressão, na verdade não seria um centro médio, seria um centro relacionado basicamente à região de carga, à região de junção mesmo, que não vai ter uma largura equilibrada para cada lado, a menos que os dois lados estejam dopados de forma similar, então com a mesma concentração de dopagem. Não tendo a mesma concentração de dopagem, nós vamos ter um lado sempre mais profundo do que o outro, dentro da região que estamos considerando.
aprendemos que a partir deste centro nós podemos determinar a carga dentro da região de depressão em cada um dos lados. A partir da carga podemos fazer a integral dessas curvas e obtemos o campo elétrico. E a partir do campo elétrico obtemos também nosso potencial elétrico no espaço. Quando o dispositivo está polarizado, nós já vimos que, se polarizarmos uma junção diretamente, nós reduzimos a barreira da região de depressão, facilitando o fluxo de elétrons, de cargas, na verdade, tanto faz elétrons ou lacunas, via o processo de difusão. E se aumentarmos o potencial da região de depressão, ou seja, polarizarmos a junção de forma reversa, nós aumentamos a região de depressão, o potencial reverso da região de depressão, e dificultamos o processo de transporte de carga via difusão. Facilitamos o transporte via arraste ou deriva, mas nós vimos já anteriormente que essa quantidade de portadores é muito pequena para que esse processo ocorra de forma eficiente, a menos que estejamos falando aqui de um transistor bipolar, que nós vamos discutir isso mais à frente. Se tivermos um transistor bipolar do tipo NPN, a questão da polarização direta ou reversa vai acontecer do mesmo jeito. Então, facilitamos o fluxo de transporte de carga via difusão se reduzirmos a região de depressão através da polarização direta e dificultamos o processo de transporte de carga por difusão se tivermos com polarização reversa, mas podemos melhorar o transporte de carga de arraste ou deriva, desde que tenhamos aqui as propriedades de um transistor bipolar. Estes são os blocos construtivos de um dispositivo, de um transistor bipolar, onde nós temos uma região altamente dopada do tipo P, uma região com dopagem do tipo N e uma outra região com uma dopagem baixa do tipo P. Então, temos as três regiões e essas três regiões formam um transistor bipolar, que nos moldes daquilo que nós vimos acima, nestes esquemas, sendo que aqui nós só estamos trabalhando esta região, uma região aqui tomada nesta região aqui do dispositivo. Bem, se colocarmos aqui uma figura, colocando aqui esta marcação, nós vamos ter uma ideia aqui de qual é a região exatamente onde nós estamos trabalhando esta análise, que é numa região tomada aqui desse bloco P mais NP. Então, este é o bloco construtivo de um transistor PNP, e se nós quisermos um transistor NPN, temos este outro bloco aqui. Então, fazendo algo similar, o transistor NPN seria, vamos lá, aqui. Este bloco, basicamente, aqui. Então, este bloco aqui, com este bloco nós temos o transistor NPN. Bem, agora voltando à discussão de diagramas de banda. Junção PN. Qual o comportamento dos portadores de uma junção PN polarizada diretamente? Então,
isso é uma pergunta. Até que distância os portadores minoritários se deslocam quando deixam a região de depleção? De que depende esta distância? Então, quando nós polarizamos uma junção diretamente, nós tiramos ela do equilíbrio. E aí, em vez de níveis de Fermi, nós vamos ter níveis de quase Fermi, que é o que nós vínhamos discutindo nas últimas aulas sobre junções. Quando este nível de Fermi é considerado dentro das regiões neutras, fora da região de depleção, nós vemos que ele sofre uma redução do nível de portadores minoritários, polarização direta. O nível de portadores minoritários aumenta fortemente, isso aqui é uma escala logarítmica, e à medida que ele se afasta da região de depleção, esta concentração reduz pelo processo de recombinação. Da mesma forma aqui do outro lado, aqui é a região N, aqui é a região P. Isso acontece de ambos os lados. Respondendo à primeira pergunta, deixa eu ver aqui a primeira pergunta. Então, qual o comportamento? Então, o comportamento ele depende aqui do processo de recombinação, dependendo aqui quando nós polarizamos a junção diretamente. E aqui, até que distância esses portadores caminham? Eles vão se deslocar aqui dentro da região neutra até que eles se recombinem. Então, a largura média da difusão desses portadores é esta aqui, Ln, dado pela constante de difusão, vezes o tempo de vida dos portadores minoritários. Tanto para elétrons quanto para lacunas. É claro que em regiões diferentes. Este dp é o fator coeficiente de difusão dos portadores minoritários e o tempo de vida varia inversamente com a densidade de estados profundos. Isso aí nós vimos lá quando nós estudamos aqui estados profundos dentro da região, da banda proibida aqui da do nosso diagrama de bandas. Ou seja, varia com a perfeição cristalina e pureza do material semicondutor. Seus valores podem variar de muitas ordens de grandeza, desde nanosegundo até milissegundos. Então, quanto mais impureza nós tivermos dentro da região, dentro da banda proibida, mais rápido vai ser essa recombinação aqui desses portadores. Mais rápido não. Mais lento. Mais lento vai ser o processo de recombinação. Exemplo. Considere um material tipo N com ND 10 elevado a 15 átomos por centímetros a menos 3 e tempo de vida de 1 microsegundo. A dopagem dada corresponde a uma mobilidade de 458 centímetros quadrados por volts por segundo. Então, para esta dopagem, temos esta mobilidade, Kt sobre Q 0,26 milivolts, 0,26 milivolts aproximadamente. Então, substituindo o dp, nós vamos ter, com esse tempo de vida, um comprimento de difusão de 35 micrômetros. Então, para estas condições, um portador de carga que chegue aqui vindo da região N para o lado P e chegue na borda da região de depleção, ele vai conseguir, em média, caminhar dentro da região neutra por 35 micrômetros. Então, este aqui é o comprimento de difusão aqui deste portador. Caso nós conseguíssemos aumentar o tempo de vida desse portador de 6 vezes, o que aconteceria? Ele conseguiria caminhar dentro da região neutra por uma distância muito maior, uma distância 6 vezes maior do que esta. Então, como nós podemos modular esse tempo de vida? Como nós dissemos antes, através da pureza
da minha banda proibida. Isso aí depende muito do processo de fabricação. Qual o comportamento dos portadores? Opa! Aqui é a pergunta novamente, qual o comportamento dos portadores, mas agora para uma junção PN reversamente polarizada. Então nós vimos em aulas passadas que uma junção reversamente polarizada, ela vai tender a bloquear o processo de transporte de carga por difusão e vai tentar arrastar portadores minoritários de um lado para o outro. Então, vai tentar arrastar portadores minoritários do lado N para o lado P. Esses portadores minoritários vai chegar do outro lado e vai estar junto com os seus pares majoritários. E a mesma coisa vai acontecer do lado P para o lado N. E esta corrente vai ser uma corrente muito pequena, porque ele está arrastando aqui alguns portadores minoritários. Então, o transporte predominante aqui nesse caso é o transporte por arraste. E o tipo de portadores atraído para dentro do campo elétrico são portadores minoritários, tanto de um lado quanto para o outro. Então, a corrente que nós vamos ter formada aqui é uma corrente muito pequena, como nós vimos em aulas passadas. Agora, o que aconteceria se de alguma forma nós aumentássemos a concentração de portadores minoritários de um dos lados da junção? O que aconteceria se eu aumento a quantidade de portadores minoritários aqui? E a pergunta, como nós podemos fazer isso? Então, vamos ver como podemos fazer isso. Como vimos em aulas anteriores, o mecanismo de transporte predominante através da junção polarizada reversamente é a deriva. Os portadores minoritários na borda de cada lado da junção são atraídos para dentro da região de depressão. Então, portadores minoritários atraídos para dentro e levados até o outro lado, pelo processo de deriva ou arraste. O que aconteceria se de alguma forma aumentássemos a concentração de portadores minoritários de um dos lados da junção? Então, podemos aumentar essa concentração de algumas formas. Além disso, quando polarizamos a junção reversamente, a largura da região de depressão aumenta. Então, se polarizamos, se temos aqui a junção sem polarização e aumentamos essa concentração de portadores minoritários, podemos fazer isso sem a junção estar polarizada. Se polarizarmos a junção, o que acontece? Eu vou aumentar a concentração de portadores minoritários aqui. Então, eles vão chegar lá do outro lado, uma quantidade maior de portadores minoritários, e vão se somar ao número de portadores que já existem desse lado. E aí o que acontece? Portadores minoritários fluem para este lado. Aqui eu estou colocando a representação só do que acontece com eles. Eles chegam aqui numa concentração alta e se juntam à concentração de portadores majoritários já existentes. Como a concentração vai ser maior, o semicondutor ele vai reagir através do processo de recombinação para tentar voltar ao equilíbrio, e isso vai gerar uma corrente elétrica fluindo nessa direção. Mas como nós podemos fazer isso? Nós podemos aquecer o material aqui desse lado, ou jogar luz no material. Nos dois casos, nós vamos aumentar a concentração de portadores minoritários. Então, aumentando a injeção de portadores minoritários, pelo que nós falamos anteriormente, nós podemos fazer isso aquecendo ou jogando luz no material. Por hipótese, geração e recombinação de portadores desprezível dentro da região de depressão. Então, nós não vamos ter geração e recombinação,
aqui dentro. O que passar lá para o outro lado vai produzir corrente no circuito. Mas nós podemos fazer isso também através da da injeção de portadores via uma outra junção, através da junção aqui polarizada diretamente. Nós vimos que nós introduzimos portadores minoritários de um lado para o outro, através de uma junção polarizada diretamente. Então, a injeção de portadores minoritários na junção polarizada reversamente pode ser feito por uma junção PN próxima polarizada diretamente, como mostrado na figura. Então, se nós tivermos esta injeção de portadores minoritários e estas duas junções tiverem uma distância suficiente que seja possível uma grande quantidade de portadores minoritários chegar até a outra região de depressão, eu vou conseguir criar uma corrente alta entre essa região, que é a região antes da base, dessa outra região, que é a região depois da base, de uma junção polarizada diretamente para uma junção polarizada reversamente. Para que isso aconteça, a base deve ser estreita o suficiente para impedir que os portadores minoritários injetados pelo emissor se recombinem na mesma, ou seja, dentro da região de base, sem chegarem à depressão seguinte, como acontece acima. Então, se essas duas junções forem muito afastadas, o que acontece? Eu tenho basicamente um diodo polarizado diretamente e um diodo polarizado reversamente, e não tenho o efeito transistor. Isso aqui seria tanto quanto juntar dois diodos discretos, seria o efeito basicamente que nós iríamos observar. A figura acima mostra que toda a corrente injetada pelo emissor é consumida na base. Para que o componente tenha um bom rendimento, é necessário que a maior parte da corrente injetada na base pelo emissor chegue ao coletor. Então, se reduzirmos a distância aqui da base, nós podemos ter uma grande quantidade de corrente do emissor chegando ao coletor. Eu não estou colocando aqui o processo de junção de portadores minoritários junto com os majoritários, só para nós termos ideia do quanto nós estamos injetando aqui para esse outro lado. É claro que a diferença aqui entre essas duas funções, ela já caracteriza a quantidade de portadores minoritários chegando aqui desse outro lado já como majoritários. Ou seja, quanto menor a corrente de base, mais eficiente será o componente. Então, quanto mais estreito fizermos a base, melhor nós temos aqui o transporte de corrente entre o emissor e o coletor do transistor. Na prática, o que se deseja é uma corrente de base nula. Isso é praticamente impossível, porque a corrente de base é um dos mecanismos pelo qual o transistor bipolar funciona. Para isso, precisamos uma base bem estreita, mas não vai ser nula. Nós podemos ter uma base muito, muito estreita, mas não nula. O transistor de junção bipolar é um dispositivo de transcondutância, onde através de uma tensão pequena na entrada, conseguimos gerar uma variação de corrente relativamente alta na saída. Então, a entrada desse dispositivo são os terminais base e emissor. Tradicionalmente, os autores modelam esse transistor bipolar, como um elemento de corrente de saída controlada pela corrente de entrada. Mas a corrente de entrada, como nós estamos falando aqui, ela é a vilã da história do transistor bipolar. Então, ele precisa dela para funcionar,
Entretanto, nós desejaríamos que ela não existisse, porque quanto menor essa corrente base, mais eficiente é o dispositivo. Vamos ver aqui um exercício. Um BJT N mais PN de silício está em equilíbrio térmico, então ele tem essas dopagens. Considerando Ni igual a este valor, Kt 26 mV, desenhe o diagrama de banda de energia e calcule também a profundidade da região de depressão em cada uma das três regiões. Então, temos essa região aqui do emissor para a base, essa região entre a base e o emissor, esta outra região aqui entre a base e o coletor, e esta outra região aqui dentro do coletor. Então, por este modelo e pelo modelo de cálculo da profundidade da região de depressão que vimos anteriormente, nós conseguimos calcular a região de depressão em cada uma dessas regiões. Pelas dopagens, nós somos capazes de desenhar aqui o diagrama de bandas e dizer mais ou menos quantos são aqui os valores de diferença em energia do nível de Fermi para a concentração inicial ou para qualquer para qualquer uma das regiões da banda de valência ou da banda de valência ou da banda de condução. E podemos calcular aqui esses potenciais. B. Desenhe a densidade de carga e campo elétrico. Então, considerando a junção depressão, o modelo depressão, a quantidade de cargas é constante dentro de cada um dos lados da região de depressão. Então, podemos fazer este levantamento e determinar a quantidade de carga, a densidade de carga dentro da região de depressão. Pelo diagrama de carga, nós podemos desenhar o campo elétrico, que é a integral da densidade de carga no espaço, e desenho o potencial elétrico na região de emissor N+, considerando a referência aqui na região de emissor. Então, aqui na região de emissor nós temos a referência, calcule a diferença de potencial total entre o emissor e o coletor, a diferença de potencial daqui para cá, e o emissor está em potencial maior ou menor que o coletor. Então, fazendo esse cálculo de VBI, nós sabemos que a diferença total aqui entre a região de emissor e coletor é esta, emissor e base é esta. Fazemos o mesmo cálculo para a região de coletor base, nós vamos ter aqui potenciais VBI diferentes. Então, calculando a diferença, nós vamos ter aqui uma diferença de potencial entre a base, entre o emissor e o coletor, mesmo no dispositivo sem polarização. Agora, exercício 2. Um BJT, nesta condição aqui, está em equilíbrio térmico, considerando essas condições, se a densidade de dopagem for igual a esta. Considerando também as polarizações, então que o dispositivo tem uma polarização direta entre base e emissor e uma polarização reversa entre coletor e emissor, desenhe o diagrama de bandas de energia em relação ao diagrama de equilíbrio térmico. Então temos aqui o diagrama de banda de energia, onde a região diretamente polarizada ela sofre aqui uma separação dos níveis de quase Fermi, uma redução na distorção da banda, que é uma redução no potencial da região de depressão. A região de polarização reversa, a junção reversa, ela sofre uma distorção maior, aumenta o potencial, e acontece também a separação dos níveis de Fermi. Nós conseguimos calcular a profundidade de cada uma delas pelo modelo usado anteriormente também, e podemos aplicar o potencial externo aplicado na equação aqui, mais ou menos VA.
Qual a barreira de potencial para difusão de lacunas do coletor para a base? Então, basta calcularmos aqui essa barreira de potencial usando as... Isso aqui não é a densidade, não é o coeficiente de... Não é a mobilidade, isso aqui é a dopagem. Seria ND e NA. ND e NA aqui. Então, não seria a mobilidade aqui. Então, substituindo aqui, nós vamos ter o potencial entre base e coletor, dado por esta função em eletrovolts. E a barreira de potencial de difusão do emissor para a base, 0,26 eletrovolts. Nos dois casos, já levando em consideração o potencial externo aplicado. Então, potencial externo aplicado aqui no coletor, temos isso aqui. Potencial externo aplicado no emissor, entre emissor e base, temos isso aqui. Então, desta forma, calculamos esses potenciais. Considere um transistor BJT tipo NPN, faça um desenho esquemático da estrutura e indique todos os componentes de corrente envolvidos. Relacione-os com as correntes IE, IB e IC. Então, temos aqui o diagrama esquemático e você vai depois verificar as correntes aqui, quais correntes estão apresentadas aqui em cada uma dessas direções aqui no diagrama. Exercício 4. Defina e relacione os componentes de corrente da questão anterior com os termos fator de transporte de base, eficiência de injeção de emissor e alfa DC. Então, esses termos aqui. Então, estão aqui as definições, eu coloquei para vocês. E vocês deem aí uma analisada nessas relações. Considere um transistor BJT com base estreita. Como varia a concentração? Desenhe esquematicamente de portadores minoritários na base, em polarização na região ativa e região de saturação. Então, aqui, a variação da concentração de portadores minoritários, aonde cada uma desses gráficos aqui correspondem a uma dessas regiões. Então, temos polarização na região ativa e na região de saturação. Então, na região ativa, vamos ter uma concentração maior de portadores minoritários, na região ativa, uma concentração menor de portadores minoritários. Concentração de portadores minoritários de um transistor PNP ideal, sem recombinação na região de corpo de base. Então, considerando que nós não temos recombinação aqui nessa região, por quê? Porque no caso, nós estamos considerando a região de base muito estreita aqui para este modelo. E exercício 6. Que procedimento adotar para fabricar um transistor bipolar com alto beta? Então, como podemos aumentar a dopagem do emissor? Então, para aumentar a dopagem do emissor, nós aumentamos a dopagem. Podemos aumentar a dopagem do emissor. Isso é uma das questões que nós podemos utilizar para construir transistor bipolar com alto beta. Ou diminuir o comprimento de base. Então, aqui, um esquema de duas junções bem afastadas, duas junções que têm uma região de base razoavelmente já estreita, mas ainda tendo muita corrente recombinando aqui na base, e uma situação onde a base é bem estreita e a recombinação é muito baixa em relação a esta situação anterior. Então, senhores, eu espero que vocês deem uma analisada nesses exercícios, nessa teoria que acabamos de apresentar sobre efeito de transistor bipolar, e tentem buscar entender
o modelo do transistor bipolar à luz dessa análise de semicondutores, estudo de diagrama de bandas que viemos fazendo ao longo dessas últimas aulas. Então, na aula de hoje, nós vamos ficar por aqui. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima aula.